E aí, pessoal, bacana? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, sou responsável pela Macromicro, que está sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês, um notebook que veio para o laboratório para realizar um serviço e eu vou comentar e compartilhar, todo o procedimento com vocês. A proprietária do notebook, trouxe ele aqui para o laboratório para a gente fazer a instalação de um programa que ela precisa para o seu trabalho. E ela também, além de solicitar a instalação desse programa, ela informou que a tela do notebook, não estava com uma qualidade de imagem que ela estava acostumada em ter no notebook. Aí eu perguntei para ela, assim que o equipamento chegou, eu fiz uma análise dele e perguntei para ela o que aconteceu com o equipamento, se ele já tinha passado por algum processo de manutenção, e ela informou para a gente, que recentemente ele começou a esquentar muito e ele estava desligando, que ela já tinha levado para duas empresas ou dois técnicos analisarem o problema. Eles fizeram um serviço no equipamento, um deles parece que formatou a máquina, o outro eu não sei exatamente o que aconteceu, mas ela falou que já levou para duas assistências, essas duas assistências não resolveram o problema, cobraram dela um valor e ela continuou com o produto, com o notebook apresentando problema. E após esses dois serviços que foram executados, ela levou numa assistência autorizada da marca, segundo ela, não tenho essas informações de qual que era a assistência, se realmente é uma assistência autorizada ou não, eu não tenho essas informações ainda. Posso tentar pesquisar com o cliente, mas provavelmente essas informações não serão passadas aqui no vídeo, justamente para não expor nenhuma das assistências. E ela trouxe o equipamento, informando que dessa última vez que ela levou para essa assistência autorizada, eles identificaram um problema na placa-mãe e que foi necessário substituir a placa-mãe. Ela até informou o valor, eles falaram que ela falou que foi cobrado dela, o valor de R$ 1.000 pela troca da placa-mãe. E depois disso, ela começou a utilizar o notebook, mas ela notou que o notebook estava sem o programa que ela precisava e também que ele estava com essa falha na tela, que ela não estava tendo uma qualidade aceitável na resolução da tela. E assim que o equipamento chegou aqui, eu vou mostrar na sequência para vocês, eu já identifiquei que realmente existe essa falha na resolução da tela, na qualidade da imagem da tela do notebook, e eu notei na parte de baixo do notebook que tem alguns selos de uma assistência que provavelmente realizou esse último serviço de troca de placa-mãe. Eu vou mostrar o notebook daqui a pouco, mas primeiro eu queria compartilhar com vocês. Pessoal, a gente tem que pesquisar muito qual que é a assistência que a gente vai levar ao equipamento, se realmente é uma assistência autorizada ou não. Dá uma pesquisada no Google, talvez um Reclame Aqui, justamente para ver se é uma empresa séria, se é uma empresa honesta, se eles não praticam nenhum tipo de troca de produtos sem ter necessidade. Se eles não trocam, vamos supor, tem muita empresa hoje em dia, não vou nem citar nomes, obviamente, mas tem muita empresa que você leva equipamento, faz o orçamento, aí você não aprova. Quando você recebe o equipamento novamente, ele vai continuar sem ligar, por exemplo. Mas essa última assistência pode ter trocado peças. E aí quando você leva de novo numa outra assistência, o orçamento é muito maior do que o primeiro orçamento. Aí você fica sem saber quem é que está sendo desonesto. Então, nesse caso desse equipamento, primeiro, essa é a minha opinião. Eu suspeito que essa placa-mãe, a princípio, pode não ter sido trocada por uma placa nova, ou pode ter sido trocada por uma placa usada, ou pode ter sido feito um reparo nessa placa. Dificilmente esse notebook teve a sua placa-mãe trocada por uma nova. Por quê? Quem trabalha na área sabe. A gente tem uma dificuldade imensa de conseguir uma placa-mãe ainda mais nova. Quando a gente consegue é de alguns fabricantes como Dell, Samsung e direto na autorizada realmente da marca. E assim, são pouquíssimos modelos que a gente consegue nessa placa-mãe nova. Então, o primeiro ponto que eu notei é que assim, que provavelmente a cliente pode ter sido enganada. Eu não sei qual foi o trâmite completo do serviço,
Segundo ela, eu já perguntei, ela recebeu uma outra placa. Eu não sei se a placa que ela recebeu, se é realmente a placa que era do notebook dela, se era uma placa que às vezes pode até ser de outro modelo de notebook, eles entregaram só para mostrar que estava trocando a placa. Então eu tenho essas minhas suspeitas. Pode ser que ela foi enganada, não trocaram a placa por uma nova, pode ser que trocaram a placa, mas por uma placa usada, pode ser que repararam a placa e devolveram uma placa de sucata para ela falando que foi uma placa nova, mas a minha opinião o primeiro ponto que eu passo, né? Dificilmente ela teve uma placa-mãe 100% nova instalada nesse notebook. E agora na sequência eu vou mostrar para vocês o problema que está acontecendo e também falar um pouco sobre esse último serviço que foi realizado dessa outra assistência. Eu estou justamente compartilhando esse conhecimento com vocês para vocês procurarem uma empresa que faça, né, um serviço de qualidade e não, infelizmente, igual essa última empresa e esses outros dois técnicos, né, realizaram os últimos serviços no equipamento da cliente. Pessoal, agora mostrando o notebook para vocês, eu vou até passar o modelo para quem quiser pesquisar sobre. Ele é um notebook da Sony Vaio, né, um notebook mais antigo que deve ter mais ou menos de 8 a 12 anos. O modelo dele é um VPC F126FM ou PCG-81114L. Ele tem essas duas referências, né? E eu sempre passo as duas referências para quem quiser pesquisar ter essa informação. Aqui no notebook a gente consegue visualizar, né, que ele está realmente com uma qualidade de imagem muito baixa. Eu vou até tentar visualizar aqui, né, nas configurações. Aqui, ó, ele está com a resolução 1024 por 768, que não é a resolução recomendada para essa tela. Se a gente altera para 1280 por 800, melhora um pouco, né? Mas acredito também que essa tela tem uma resolução 1366 por 768, ou até mesmo pode ser que seja um notebook com uma resolução Full HD ou 1600, mas eu acredito que a resolução padrão dessa tela não é 1280 por 800. Então esse é o primeiro ponto que eu realmente identifiquei no notebook, né? Que ele tá com a imagem de uma forma não adequada, né? Não normal, vamos se dizer. E aqui a gente consegue observar a configuração dele, é um i7 modelo Q740, tem 6 GB de memória, achei que tinha 8, mas não, tem 6 GB, eu até comentei errado, tá com Windows 10 Pro. E aqui eu vou visualizar aqui no gerenciador de dispositivos uma outra informação. Assim que eu abri aqui o gerenciador de dispositivos, eu visualizei que tem um driver, né, que não está instalado, mas é um driver de chipset, é um PM55 Express. E outra informação, quando o notebook ele não pega, né, essa resolução, ele não fica com essa imagem na resolução padrão, que ele não tem uma qualidade boa de imagem, né, a gente tem que verificar se o driver de vídeo está instalado. E quando eu fui aqui no gerenciador de dispositivos adaptadores de vídeo, eu observei que está como adaptador de vídeo básico, né? Então, o que eu suponho que com a possível troca ou a troca da placa-mãe desse equipamento, né? A gente não sabe realmente o que aconteceu. Essa última empresa, né? Ela parece que não fez nenhum procedimento no sistema operacional da cliente, que eu considero um procedimento assim totalmente incorreto. Se trocou, tem que testar o equipamento por completo. Não é simplesmente trocar e entregar para cliente. Então é algo que assim a gente não tem essas informações certinhas. E aqui a gente já consegue ver que eles não fizeram um serviço de qualidade, entregaram o equipamento para cliente dessa forma, sem estar funcionando. E aqui, né, pela própria carcaça do notebook, a gente visualiza um adesivo da NVIDIA que mostra que esse equipamento tem uma placa de vídeo dedicada e ela não está nem sendo detectada nesse gerenciador de dispositivos. Então aqui a gente tem duas possibilidades: ou
o último serviço eles fizeram algum procedimento para desativar essa placa, ou o sistema operacional não está identificando essa placa e está com uma falha pelo qual o equipamento não está funcionando adequadamente. Eu já até, como vocês vão ver aqui, eu já baixei um driver da NVIDIA, já instalei um software para tentar localizar drivers mais novos, né, drivers atualizados, nesse caso aqui eu utilizei o Driver Pack, mas tem outros programas também. Eu evito de usar esse tipo de programa, uso só em último caso. Quando eu preciso de um driver, eu vou realmente no site do fabricante do notebook ou do chip e busco, né, o driver recomendado para aquela ocasião. E qual foi a minha sugestão para a cliente? Realizar um backup do notebook, né, dos dados, ela tem uma quantidade boa de informação, reinstalar o sistema operacional e verificar após a reinstalação se todos os drivers vão funcionar, se o equipamento vai funcionar adequadamente, e ela já até autorizou esse serviço. Então, nesse caso agora, eu vou pausar o vídeo, mas vou realizar todo esse serviço no equipamento e quando eu finalizar ou tiver mais informações, eu retorno aqui para vocês mostrando, né, o andamento aí do serviço. Pessoal, retornando ao vídeo, conforme foi mostrado na última etapa, né, a cliente autorizou o serviço de reinstalação do sistema operacional e esse procedimento já foi realizado. Após realizar a reconfiguração completa do sistema operacional, eu iniciei uma nova bateria de testes no equipamento, né? E eu identifiquei um problema no equipamento dela. E a minha suspeita realmente foi confirmada. Eu acredito que a assistência técnica, né, não fez a troca dessa placa-mãe e fez um procedimento de reflow no chip gráfico. Quem quiser pesquisar mais sobre, vocês podem pesquisar na internet o que é o procedimento. Eu não recomendo de maneira alguma realizar esse procedimento, porque não é um procedimento de reparo, e eu vou mostrar para vocês como que está o notebook. Após a reinstalação completa do Windows, né, que vocês estão visualizando é o Windows 10, é o mais recomendado para ser utilizado atualmente, porque ele ainda tem um suporte da Microsoft e esse equipamento ele não suporta o Windows 11. Então o mais recomendado é o Windows 10, ele foi instalado com a licença do Windows 7, então a cliente tem um sistema operacional oficial sem nenhum tipo de problema. Aqui após a reinstalação do sistema operacional e a instalação dos drivers, né, o notebook identificou a placa de vídeo, que é uma placa de vídeo da NVIDIA GeForce GT 330M, o driver dela está instalado. A princípio aqui ele não possui nenhuma falha. Se ele tivesse alguma falha aqui nessa aba, ele já iria mostrar, né, algum tipo de falha. E agora eu vou mostrar a resolução também está adequada, é 1600 por 900. Eu tinha ficado na dúvida, né, na primeira etapa do vídeo, mas aqui ele agora já conseguiu pegar a resolução. E agora eu vou executar um software de teste na máquina, que é um software de teste exclusivo para a placa de vídeo. O programa utilizado é o Engine Heaven Benchmark 4.0, é um software gratuito e ele simula um jogo, ele simula um software pesado, então ele utiliza a placa de vídeo no seu teste, né? Aqui ele começa o teste, eu coloquei uma resolução baixa porque é uma placa mais básica e ele poucos segundos depois, olha lá, ele já trava a imagem e às vezes ele até acaba fechando o teste. Olha lá, ele vai para a tela preta, depois ele volta para a área de trabalho. Então isso mostra, né, um problema na placa gráfica. E isso, né, mostra que a assistência autorizada não trocou a placa. Ela deve ter feito, ou pode ter trocado por uma outra placa usada, mas que também continua com o problema, ou não trocou a placa. Pode ter feito um reflow no chip. Então, todas essas possibilidades eu não vou conseguir confirmar para vocês porque eu não fui autorizado a desmontar o notebook. Ele está com selo dessa assistência, a cliente vai procurar uma garantia ou os seus direitos e vai solicitar essas informações dessa assistência. Então, o vídeo foi mais mostrando, né, como que tem algumas assistências trabalhando no mercado. Infelizmente, é uma forma totalmente incorreta que eu não pratico.
e eu recomendo, eu repudio, né, quem pratica esse tipo de procedimento. Infelizmente, né, a cliente pode ter um problema aí para conseguir resolver esse problema, né, ou receber o seu dinheiro de volta, mas o equipamento dela está com problema e dificilmente ela vai conseguir utilizá-lo da forma que ele está. E se você for de Belo Horizonte ou região próxima e estiver precisando de alguns dos nossos serviços, vocês podem entrar em contato através do meu e-mail, que vai estar na descrição do vídeo, e também através do Instagram. Muito obrigado por assistirem o vídeo e até o próximo vídeo.